Hello, everybody! Olá, pessoal! Estamos juntos em mais um CADEF. CADEF Conhecimento Além da Dimensão Física. CADEF de número 331. Very good. O poder magnífico do pensamento. Nós alteramos a nossa vida, a estrada da evolução, os horizontes, o panorama da nossa existência através do pensamento. O seu pensamento tem um poder estrondoso, incalculável, indescritível, inimaginável. Você pode transcender, ir além, através do pensamento. Pelo conduto do pensamento, você altera, modifica a sua vida, interna e externamente. Pense no que você quer e haja através da vontade. Haja em torno daquilo que você almeja, anela, enceta, deseja. Quando você pensa, quando você quer, o universo trabalha a seu favor. O universo conspira a seu favor. Até o século XVI, Isaac Newton dizia, por exemplo, que o universo era mecânico, como um relógio preciso, engrenagens meticulosamente perfeitas, que se ajustavam a um grande mecanismo chamado leis universais. Acreditava-se que o universo fosse mecânico, mas hoje não. Graças ao advento da física quântica, aos trabalhos encetados por Albert Einstein, Niels Bohr, Max Planck, Robert Oppenheimer, Amit Goswami, Dr. Fritjof Capra e muitos outros, graças a esses grandes estudiosos, nós sabemos que o universo é quântico. Então, a questão do universo mecânico, como um relógio preciso, caiu por terra. Sendo assim, o que você pensa, o que você determina, vai acontecer. Claro. O próprio Amit Goswami fala do universo das possibilidades. Então nós estamos diante de inúmeras, infinitas possibilidades. Estas possibilidades estão esperando as suas decisões. Você quer, você determina, então vai acontecer. Claro que vai acontecer. Se você acha que não pode, que já está ultrapassado, que está velho, que não tem mais condições para isso, que veio de uma família infeliz, que veio de uma educação defasada, se você acredita nesses entraves, nessas situações mórbidas, nessas situações escuras da vida, nestas sombras que fazem você ficar ofuscado, se você acredita nisso, você não vai avançar. O palco da vida é repleto de oportunidades, você não pode pensar assim. Nós estamos num rio chamado existência, singre, navegue, seja feliz, use o remo da esperança, o remo da paz, o remo do amor, o remo do trabalho, o remo do otimismo. Abandone o pessimismo, abandone o negativismo. Que história é essa? Você vai transcender, você vai vencer. Você está na faculdade, está com um problema para pagar as mensalidades? Confie em Deus. Você está na faculdade e ficou desempregado? Está pagando aluguel? Está passando por desemprego? Confie em Deus, faça a sua parte e peça. Peça a Deus, você vai conseguir. O livro dos Espíritos, leia o livro dos Espíritos, você vai ver o quanto você vai mudar interiormente. O livro dos Espíritos é um dos tratados de mudança interna. Lá tem resposta para todas as suas necessidades. É um livro, dentro de um único livro tem outros 4. Sim, o livro dos Espíritos ele é repartido em 4. Temos 4 livros em um. É o primeiro livro publicado em 1857. Conheça esse livro, desafie-se. Lá você vai ver física quântica. Claro que dentro de uma nomenclatura, de uma linguagem da época. Uma terminologia afeita à época. Ou seja, no século XIX, na França do século XIX, onde nós estávamos diante do positivismo. Então, procure ler o livro dos Espíritos, é uma oportunidade de você conhecer algo maravilhoso. Isso eu garanto para você, você vai ter sua vida mudada. Não importa se você não vai ser espírita, isso é de sua menos importância. Você não precisa ser espírita para ler o livro dos Espíritos. Você tem que ser médico para ler algum tratado de medicina. Por exemplo, você quer estudar a glândula pineal, você tem que ser endocrinologista, psiquiatra?
neurocientista? Não. Não, é evidente que não. Para você, por exemplo, apreciar a arte cênica, não importa qual seja, você tem que ser perito naquilo? Não. Evidente que não. Então, se desafie. Leia o Livro dos Espíritos, por exemplo, você vai ter a sua vida alterada. E você alterando a sua vida, altera a sua mente. Alterando a sua mente, você altera a existência. Você chega longe. Então não importa como que você está. Isso não interessa. Se você está acreditando que está doente, que está sem oportunidade, que está sozinho, não consegue relacionamento, não consegue se manter num relacionamento fixo, não consegue atrair alguém ideal, pare de pensar nisso. São pensamentos mórbidos. Você pensa assim, atrai entidades ignorantes na sua faixa psicosférica. Você não pode pensar assim. Você tem que pensar grande, de maneira ampla. Sim, pense de maneira ampla, porque você vai vencer. É claro que você vai vencer. Não deixe o furacão da decepção varrer os seus sonhos. Jamais. Os seus sonhos são muito caros. Você não pode deixar de lado, em segundo plano, os seus sonhos. Claro que não. Acredite neles. O que você quer ser? Advogado? Médico? Professor? Balé? Quer fazer balé? Quer tocar um instrumento? Piano? Violão? Guitarra, né? Violão é legal pra caramba. Quem toca violão toca guitarra, não é verdade? Baixo, seja lá o que for. Quer aprender uma língua nova? Quer conhecer um país, o exterior, ou algum outro estado do nosso Brasil? Não importa o que seja, você vai conseguir. E o concurso público? Você tem vontade, tem sonho, aspira em passar em um concurso público, vai se preparando. Mesmo que você não consiga na primeira ou nas primeiras, não importa, você vai conseguir. Se isso é sua meta, você vai conseguir. Quanto você quer eliminar de quilos de gordura? Quer eliminar gordura? Quantos? 15 quilos? Você vai conseguir. Dieta, disciplina, exercício, claro que vai. Quando você quer, você altera. Ah, eu estou sozinho, Ednelson. Poxa, eu não aguento mais, meus amigos estão casando, eu vou ficar para titio, para titia, que história é essa? Oh, man! Não, claro que não. Mude os caminhos do seu coração. Altere esse cara chamado heart, coração. Dentro dele está o segredo. Altere ele. Quando você altera, você sinaliza para o universo que você está pronto para o novo, para um parceiro ideal. Não temos a questão da alma gêmea? A alma gêmea não é aquela alma gêmea que foi predestinada para você desde os evos dos tempos. Isso não existe, isso é besteira. Isso é cair na ilusão, isso não existe. Mas existe alguém que se afiniza com você. A alma gêmea, inclusive o Livro dos Espíritos fala sobre isso, na questão 298 e 299. Na questão 298 e 299, os Espíritos falam da alma gêmea. Então dá uma olhada na alma gêmea. Se você se prepara interiormente, você atrai essa alma gêmea. Alma gêmea entre aspas, né? Não alguém que nasceu para você. Deus fez dois, Ednelson e Ângela, para viverem juntos. A Ângela é minha querida, amada esposa. Deus não fez a Ângela e o Ednelson para viver juntos eternamente. Isso é uma decisão nossa. Nós nos encontramos em algum momento da nossa vida, nós nos atraímos, estamos construindo a nossa evolução juntos. Nós podemos viver para sempre ou não, depende de nós. À medida que nós formos crescendo, à medida que nós formos crescendo espiritualmente, à medida que nós formos encetando a nossa evolução, aí nós vamos ficando mais refinados, nos ajustando, as arestas vão ficando menos perceptíveis, as diferenças vão ficando não tão notórias, e isso chama-se o quê? Afinidade. É isso que nos leva a uma situação que podemos dizer alma gêmea. É isso, alma gêmea na verdade é isso. Você vai vivendo com a pessoa e vai descobrindo nela valores, vai descobrindo nela mundos encantadores. Não tem pessoas que no início você não gostava tanto, aí você começa a viver, a conviver, e você vai descobrindo nela pérolas, pedras preciosas, fontes que jorram, que saciam as suas necessidades emocionais, psicológicas, espirituais. E isso é legal. E se você está sozinho, se você acha que está num maze, num labirinto, não está não. Que história é essa? Você vai conseguir alterar a sua vida, claro que vai. Pense positivamente. O que você quer? Quer sair do corpo? Quer conhecer a viagem astral? Que o gênio Allan Kardec nas questões 400 seguintes chamou de desdobramento? Você vai conseguir.
Porque nós somos o que pensamos, o que acreditamos. Tem uma frase do Henry Ford. Henry Ford fala assim, olha lá, o gênio do automobilismo, ele fala assim: se você acredita que pode, ou que não pode, de qualquer maneira você está certo. Repeat, man. Vou repetir. Ok, se você acredita que pode, ou acredita que não pode, de qualquer maneira você está certo. Então, se você acredita que é um fracassado, que não pode, que veio de uma família defasada, que veio da pobreza, que não teve condições de estudar numa escola boa, que já tem uma idade realmente expressiva e não vai poder vencer, aí você vai ficar na lona, na bancarrota, vai ficar numa masmorra, vai ficar preso. Agora, se você acredita que você pode, vai conseguir, eu já tenho uma certa idade, mas isso não importa, eu vou chegar lá, eu quero a minha segunda faculdade ou a minha primeira, eu quero conhecer uma língua nova, não importa o que seja, você vai conseguir. Determine. Então, quer sair do corpo, quer ter sua viagem astral? Trabalhe para isso, faça sua reforma íntima. E outra, não fique olhando para os lados. Ah, isso daqui parece que tá tendo mais sucesso que eu. Essas referências são negativas. Isso vai atrapalhar você. Cada um está num grau de evolução. É como se fosse uma escada. Imagina uma escada que tem degraus infinitos. Cada um está num degrau. Cada um está no seu momento evolutivo. Inclusive, os espíritos estão nos intuindo agora aqui, de novo, os espíritos estão aqui presentes, e a gente está aqui juntos, batendo um papo com os espíritos aqui também. E eles estão falando para nós estudarmos a questão 100 do livro dos espíritos, 100 escala espírita, no livro 1, capítulo 2, é isso, né? Livro 1, capítulo 2, escala espírita, 100 e seguintes. Você vai ver lá a escala espírita. Então, cada um está numa escala, cada um está num momento evolutivo. Então, você não deve ficar bloqueado nisso, não. Pense positivamente, confie no poder da sua mente e você vai ter sucesso, mas isso seguramente, em qualquer setor da sua vida. Quer ter sucesso de verdade? De verdade, eu vou falar o que me fez bem e o que me faz bem. A doutrina espírita, por exemplo. Não estou dizendo para você ser espírita, não, não, não. Conheça Allan Kardec. Nós temos 5 obras básicas. Vamos falar em ordem. Primeiro, o Livro dos Espíritos, publicado em 1857. Segundo, o Livro dos Médiuns, publicado em 1861. Terceiro, o Evangelho segundo o Espiritismo, publicado em 1863. Quarto, o Céu e o Inferno, publicado em 1865. E o quinto, a Gênese, publicada em 1868. E depois temos, por exemplo, Obras Póstumas, que foi publicado em 1890, e temos também o que é o Espiritismo, publicado em 1859. Então vale a pena estudar. Você vai ver lá rastros de física quântica, transformação moral, disciplina dos sentimentos, se afastar dos espíritos que querem levar você à derrota, se vincular aos anjos de guarda, aos espíritos protetores. Isso sim vai fazer você crescer extraordinariamente. E se você gosta também de religiões positivas, que nem a Seicho no Ie, quantas mensagens positivas a Seicho no Ie nos oferta? E o budismo então? O budismo está ressachado, está repleto, ornamentado de mensagens que nos levam à reflexão, olhar para dentro, olhar para o nosso coração. É isso, altere a sua vida, não fique habitolado, não fique enraizado, engessado, claro que não. Esteja livre para novas modalidades de conhecimento. Faça uma leitura ao seu redor. Uma leitura ao seu redor. Como que você faz uma leitura ao seu redor? Tendo ferramentas, tendo subsídios. E para você ter uma ferramenta boa para fazer uma leitura, você tem que ler bons livros, bons autores, bons conteúdos, boas mídias, boas conversações, ir numa agremiação construtiva. Isso vai fazer você ter uma leitura ao seu redor de maneira diferenciada. Aí você vai chegar ao sucesso. É por isso que tem pessoas que chegam ao sucesso e outras não. Claro, a pessoa fica limitada, a pessoa não quer crescer, a pessoa fuma, a pessoa bebe, a pessoa acredita que a vida é aquilo. Há pessoas que chegam até mim e falam: Nelson, mas se eu parar de beber, eu parar de fumar, parece que vou perder o prestígio da vida, parece que alguma coisa vai embora. Isso é uma ilusão, isso é uma farsa. Você não precisa beber socialmente, você não precisa de uma latinha de cerveja, você não precisa de um trago de cigarro, você não precisa de maconha, você não precisa de nada. Liberte-se disso. Você precisa de você, de saúde, viver com paz, com segurança, ser bom, se aproximar dos espíritos, ter viagem astral, conhecer um universo surpreendente, saber que existem mundos habitados fora desse sistema solar. Isso sim, não ficar se desgastando, matando o seu tônus vital. Inclusive tem uma pessoa que perguntou, não lembro quem é: nós podemos desencarnar antes do tempo? Não existe uma hora determinada? Claro que não, nós temos o livre-arbítrio. Não existe uma hora pré-estabelecida, não. Eu vou ter que desencarnar no dia tal, na hora tal, no segundo tal. Claro que não. Nós temos o livre-arbítrio. Podemos sair antes da Terra. Claro, podemos sair antes da Terra. Se nós
desrespeitamos o nosso patrimônio espiritual, físico sobretudo, nós vamos sair da Terra, que são os suicidas indiretos. Sai antes do prazo. Você tem um prazo estipulado. Muitos espíritos, inclusive o Raul Teixeira. O Raul Teixeira, por exemplo, que é um grande líder espírita, um grande médium espírita, ele nos conta que já era para ter desencarnado há muito tempo. Como ele acabou fazendo muitas coisas meritórias, os espíritos acharam que seria melhor ele continuar. Então estenderam a permanência dele na Terra. Sim, isso é muito comum acontecer. Então não há nós acabamos de falar no início do CADEF, não há um universo mecânico que vai estar ajustado. No dia tal, na hora tal, no segundo tal, vai cair uma telha na cabeça do Ednelson e o Ednelson vai desencarnar. Eu posso até desencarnar com uma telha na cabeça, e daí? Pode acontecer, mas não quer dizer que está programado para acontecer isso daí. Não, esse universo é mecanizado, isso não existe. Então as suas decisões podem alterar as circunstâncias. É por isso que Pedro fala que o amor cobre multidões de pecados. Então se você tem pecado, já cometeu adultério? Tem pecado? Fumou pra caramba? Bebeu pra caramba? Já desestruturou a sua realidade em termos de equilíbrio? Pedro disse, o amor cobre multidões de pecados. Então o que acontece? Quando você ama, quando você faz a reforma íntima, porque há graus de amor. Você pode amar através da reforma íntima, amar através da tolerância, amar o estudo, amar indo uma religião construtiva, positiva. Não essas religiões que tolhem, não, né? Uma religião que venha trazer propostas boas para você. Isso tudo é amor. Amar a sua esposa, o seu cachorro, claro, por que não? Amar uma planta, o seu vizinho. Isso é entrar na dimensão do amor. Você entrou na dimensão do amor, simplesmente você altera a sua vida, as coisas acontecem. E isso tudo pelo concurso do pensamento. Por isso que nós temos que ter, porque nós sabemos o que é bom e o que não é. Os espíritos de novo. Os espíritos estão recomendando, questão 621. Questão 621. Onde está escrita a lei? A lei de Deus. Onde? Kardec perguntou, questão 621. Onde está escrito a lei de Deus? Livro dos Espíritos. Onde está escrito a lei de Deus? Ele esperava num livro, dentro de um tabernáculo, de uma meca, de uma mesquita, de uma igreja, de uma sinagoga, de uma loja maçônica, de uma loja, seja lá o que for. Onde está escrita a lei de Deus? Ele pergunta, é resposta, na consciência. Pense nisso. Pense com o coração, sobretudo. It's over. Que a luz do conhecimento esteja conosco. Sucesso! Que Deus seja louvado!